agora falando de telecomunicações, né, não de comunicações de uma maneira geral, então as políticas de telecom, tendo como perspectiva os desafios que a gente tem hoje e os desafios que estão colocados aí para o futuro. Quando a gente olha o cenário e o marco político-regulatório do setor, não tem como a gente não remeter para a Lei Geral de Telecomunicações, que completou 25 anos no ano passado, a privatização do sistema Telebrás, que completou 25 anos esse ano, completa, né, 25 anos esse ano, e não tem como a gente constatar que esse sem dúvida, um momento de inflexão no mercado, um momento de transformação no mercado, em que a gente sai de um cenário em que os debates estavam centrados naquele primeiro modelo, naquele modelo original que foi colocado ainda no final dos anos 90 e que tinha como perspectiva a universalização do serviço público, especialmente do serviço de telefonia fixa, que era o único serviço público colocado naquela ocasião e continua sendo até hoje, né? Nunca tivemos nenhuma alteração nas qualificações de serviços públicos ao longo desses 25 anos para nenhum outro serviço, mas os serviços que, de fato, se tornaram preponderantes, essenciais e relevantes para a sociedade, já não são mais aqueles de 25 anos atrás. Hoje a gente está falando dos serviços de banda larga fixa e móvel, a gente está falando do serviço móvel de uma maneira geral, e outros serviços que começam a se desenvolver agora em cima dessas redes que nem mesmo serviços de telecomunicações são. Então, o que em 1997, com a Lei Geral, em 1998, com a privatização, era um aspecto marginal das políticas e do ambiente regulatório e normativo que se tinha na ocasião, hoje são os aspectos centrais que a gente está discutindo. E, obviamente, as políticas de telecomunicações precisam evoluir, precisam chegar nesse ponto. Isso não é uma novidade, quem acompanha esse evento sabe que já, provavelmente, há 15 anos a gente trata desse tema, a gente fala dessa transformação. Houve alguma mudança digna de nota em 2019, com o novo marco legal das telecomunicações, que, na verdade, resolvia questões pontuais ali, mas mesmo esse ainda tem algumas dificuldades de ser implementado. Agora, a gente está falando de um cenário em que o debate que se coloca para a sociedade não é mais o do que se quer regular nas telecomunicações, mas como regular esse novo ambiente digital, esse novo ecossistema digital, em que as telecomunicações, sem dúvida, são essenciais, mas não são o único elemento, né? Então, todo o conjunto de elementos que se colocou desde então é muito mais relevante. Esse é o preâmbulo, né, que, basicamente, a gente faz para as pessoas poderem chegar e sentarem aqui. Então, vocês já sabem como é que funciona o nosso estilo aqui. A gente enrola um pouquinho, só para dar tempo do debate começar e a gente poder, prontamente, agora, já compor a nossa primeira mesa. Aqui, o nosso seminário Políticas de Telecomunicações fazendo uma homenagem às mesas da FutureCon. Então, a gente vai ter aqui uma mesa de, provavelmente, quantas pessoas aqui? Temos 7 pessoas na mesa debatendo. Então, aqui a gente fazendo, né, no nosso resgate aqui histórico, uma homenagem às grandes mesas do setor, da FutureCon, da Telebrasil. Temos aqui um encontro de todos os atores. O que mostra que as pessoas continuam querendo discutir telecomunicações. Tá? Eu te garanto que a gente teve muito mais dificuldade de conseguir palestrantes para os outros temas, que são os temas que olham para o futuro, do que esse tema, que é um tema que, basicamente, está amarrado ainda ao nosso passado, mas que é o presente e que são as agendas urgentes que precisam ser colocadas mesmo. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Quem que vai participar dessa mesa? Conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra. Arthur, por gentileza, peço uma salva de palmas para o Arthur. Secretário de Telecomunicações, Maximiliano Martinhão. Max, que já participou desse evento tantas vezes, como secretários de tantas cadeiras diferentes. Esse ano quase nos deu um susto aqui, Max. A gente teve que aguardar até os 48 do segundo tempo para confirmar a sua presença aqui, mas é sempre um prazer ter você com a gente mais uma vez. Vamos ter a participação do Mário Girassoli, também já um sócio remido aqui do evento, vice-presidente de Assuntos Institucionais e Regulatórios da TIM.
Temos o Tiago Machado, que é o diretor de Relações Institucionais da Vivo. O Tiago é conhecido do setor já há muitos anos, mas agora representando a Vivo, é a primeira vez que ele participa desse nosso encontro. Então, obrigado, Tiago, pela participação. Adriana Costa, que é vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Oi. Adriana, cadê você? Obrigado também pela presença. Adriana, nossa amiga de longa data, já conhecida. Vitor Menezes, que também é um sócio remido do evento, já esteve aqui na condição de secretário de Anatel e agora como diretor de Relações Institucionais da Liga Telecom, um dos players que estão entrando no mercado. E, como sempre, o nosso evento traz a representação da sociedade civil. A Bia Barbosa, representante do Diracom, também já participou desse evento conosco em outras ocasiões. Bia, obrigado pela presença. A Bia, além de todas as qualificações, ela também participou do grupo de transição, então traz um pouco essa visão daquilo que foi projetado para esse governo. Peço que vocês se acomodem, fiquem à vontade, não vai tocar hino nacional aqui, então a gente já pode dar início aos nossos debates. E eu vou ficar de pé, tá, aqui fazendo o meu trabalho de fitness nesse evento, porque não tinha lugar para eu sentar. Então, que como anfitrião, eu aceito aqui a incumbência. O Tiago, só quando ele for falar, ele não precisa ficar olhando para mim, senão você vai ficar com torcicolo. Tá? Vamos começar, então, com o tema que, de alguma maneira, eu acho que, nas conversas prévias, né, nos briefings prévios que a gente teve com os participantes, acabou surgindo como o tema mais relevante, né, ou pelo menos que todos queriam trazer uma opinião sobre esse tópico, que é uma constatação a partir desse preâmbulo que eu fiz, né? Quer dizer, nos últimos anos, essas políticas públicas que a gente tem discutido de telecomunicações sempre estiveram muito focadas na questão da ampliação da cobertura, né? Esse foi o foco sempre foi na universalização, mas agora a gente tem que, talvez, avançar essa página, porque os números mostram que a universalização, apesar de continuar sendo um desafio, né? Ainda existe aí, como o Ferrari colocou no painel anterior, 14% da população que não tem acesso à internet, mas já não é mais o problema que era há 20 anos atrás, né, há 25 anos atrás, certamente nem o problema que era há 6 anos atrás, né, quando a presidente Dilma deixou o governo e a gente teve a mudança para o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, agora o presidente Lula volta num contexto muito diferente de da última vez que o PT teve no governo brasileiro, né? O foco não é mais a universalização. E eu pediria para que vocês analisassem esse cenário. Começando contigo, Bia, você, na nossa ponta esquerda, trouxe esse ponto durante o trabalho da transição, foi um ponto colocado ali no relatório final. Como é que a sociedade civil vê esse desafio de ir além do debate sobre a universalização? Obrigada, Samuel. Bom dia a todos e todas. Feliz de estar aqui. Obrigada. Eu estava brincando aqui agora no café, falando que a composição multissetorial do CGI é difícil para a sociedade civil, mas essa ficou mais difícil ainda na proporção do debate, mas muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Max, meu colega de Comitê Gestor da Internet também. Na verdade, a gente tem acordo que a agenda precisa ir além da agenda da conectividade. Mas, do ponto de vista de diferentes setores, e aí eu trago aqui muito a avaliação da Coalizão Direitos na Rede, que reúne mais de 50 organizações que trabalham com o tema de acesso, proteção de dados pessoais e liberdade de expressão na internet, da qual o Diracom, que é a entidade que eu participo, integra. A gente acha que o problema da conectividade no Brasil não está resolvido, e a gente precisa ainda ter políticas públicas para enfrentar. Eu acho que a agenda que o ministro Juscelino trouxe na abertura do encontro, se ela for, de fato, implementada, e feliz que ele tenha, né, construído essa intervenção dele também a partir do relatório que a gente pôde construir no grupo de trabalho da equipe de transição, a gente ainda tem muitos desafios do ponto de vista da conectividade. Eu queria só falar de alguns muito rapidamente, né? Quando a gente olha os dados do CETIC, do Comitê Gestor da Internet, não são de 14% desconectado, é um pouco mais do que isso, são 19%, mas, independentemente dessa variação, a gente precisa olhar nos recortes do que significa esses outros 81% ou esses outros 86% que, teoricamente, são conectados. Para começar, que os números internacionais, os indicadores internacionais da própria OIT apontam como
caracterizado como um usuário de internet aquele cidadão que usou a internet uma vez, pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Então, a gente já começa com um problema de indicador para dizer se a gente tem uma população efetivamente conectada ou não, bastante defasado, porque conectar uma vez a cada 3 meses não significa, na prática, você ter acesso à internet, de fato, no seu uso cotidiano. Em segundo lugar, qual é o tipo de acesso que é feito? Né? Se a gente olha para as camadas, né, e olha para o desafio da superação da desigualdade no Brasil, a gente vê que as camadas mais baixas, economicamente e socialmente já excluídas, também são as digitalmente excluídas. Hoje, 31% das pessoas que ganham até um salário mínimo, e aí a gente está falando de 31 milhões de pessoas, é a população do Canadá, né, inteira, não tem acesso à internet. E, quando a gente olha para a conexão pelo celular, a gente tem, nas classes D e E, que são a maioria da nossa população, a gente tem quase 90% da população conectada só pelo celular. Então, tem um debate sobre não só os desconectados, mas qual é a qualidade, qual é o tipo de uso que é feito, e se a gente vai avançar ou não numa agenda, entendendo que a gente vai resolver, supostamente, a conectividade da nossa população pelo móvel. Não nos parece o caminho certo. A gente precisa de política pública para enfrentar essa agenda ainda e garantir a conexão com banda larga fixa, né? No relatório da equipe de transição, a gente trouxe, e a gente tem trabalhado no CGI também com esse conceito, de tentar ampliar para a ideia não só de estar conectado, mas para a ideia de acesso significativo. Significa que a pessoa precisa ter conexão numa velocidade dada, num tipo de equipamento que permita a exploração e a fruição de todos os serviços que a internet oferece, e a gente tem uma grande maioria da nossa população que ainda não tem smartphone, que faça uso diário, que tenha internet fixa em casa ou no trabalho, pelo menos, a preços acessíveis. Quando a gente olha o preço da internet no Brasil, e tem um debate de tributação certamente a ser feito aqui também, mas, quando a gente olha para a questão do acesso, a gente vê que só quem ganha mais do que 3 salários mínimos no Brasil consegue ter um acesso pleno à internet. E aí, quando a gente olha o tamanho da nossa população que não ganha 3 salários mínimos, a gente está falando de 100 milhões de pessoas que não têm acesso. Então, o problema da conectividade não está resolvido. A gente olha para os números e você tem cidades como São Paulo, que são, obviamente, consideradas pela Anatel como conectadas, e você tem bolsões dentro de São Paulo, e isso se repete em várias metrópoles, em várias capitais, aqui em Brasília, né? Então, tem uma tarefa, do ponto de vista de política pública do Estado, que precisa ainda ser colocada, e aí eu vou ter uma divergência em relação à sua fala inicial. A gente nunca teve política pública de universalização do acesso no Brasil. A gente sempre teve política pública de massificação do acesso. A gente precisa começar a falar de universalização. Espero que agora a gente possa voltar a falar desse tema e enfrentar essa agenda que, para nós, ainda não está resolvida. Se a gente, e só para não dizer que isso é uma agenda do passado versus a agenda do futuro, todo o debate que está colocado sobre regulação de internet, sobre os desafios que estão colocados no debate público nas redes, inclusive, tem a ver com a discussão do acesso. Quando a gente tem a população com baixa conectividade, com pacotes de planos de conexão restritos, que muitas vezes só conseguem acessar aplicações por conta das tarifas, né, dos acordos de zero rating. Tudo isso fomenta um determinado tipo de uso da internet que nos leva à discussão toda que está colocada do debate de regulação de redes sociais, por exemplo, que vocês vão ter hoje à tarde no debate aqui. Certamente. Com relação à questão da universalização, você tem razão, a gente só discutiu massificação, até porque existe uma questão conceitual, né? A universalização é definida em lei, né, como um dos atributos do serviço público. Então, como o serviço público não era banda larga, não fazia nem sentido de você falar em universalização. Houve o debate, acho que você mesmo já participou desse evento, trazendo a provocação da banda larga como serviço público, o que não aconteceu, né, ao longo desses anos. Nem sei se vai acontecer, acho que, né, não sei se a perspectiva é essa. Talvez a gente possa até provocar o secretário Max sobre isso. Se você imagina, secretário, que nesse cenário, com essa agenda que foi colocada pelo governo, de assegurar o acesso à internet, faz sentido ainda discutir a questão do regime público para a banda larga, ou se essa página já virou e é possível você trazer outras abordagens para esse debate. Bem, bom dia a todos. Samuca, obrigado aí pelo convite, obrigado pelo entusiasmo aí do meu retorno à Secretaria de Telecomunicações. Eu bebo aí de uma experiência aí de longos anos aí prestando serviço para o Ministério das Comunicações e estou entusiasmado com esse novo momento que a gente está passando, tá? Eu concordo com vários dos pontos que têm sido falados aqui no dia de hoje.
É certo de que o leilão do 5G ele trouxe um novo patamar para as comunicações, e isso vai ser construído ao longo dos próximos anos, e aqui o Arthur foi o grande engenheiro da política que promoveu o edital, que foi um edital não arrecadatório, e que permitiu um grande conjunto de obrigações essas que vai levar o 4G, pelo menos, a qualquer localidade acima de 300 habitantes no Brasil. Milhares de localidades que não têm serviço passarão a ter serviço e conexão à internet. Milhões de pessoas passarão a ter acesso à internet a partir desses investimentos que sairão do leilão do 5G. E isso tudo feito no regime privado. Da mesma forma, quantos são os milhares de provedores de acesso à internet, provendo serviço a milhões de brasileiros, também no regime privado. Eu peguei os dados aí que eu recebi de duas associações, mas vou citar um deles. Se a gente pegar de 2016 para cá, as PMS tinham 23 milhões de usuários de banda larga fixa. E as PPPs tinham 6 milhões de usuários de banda larga fixa. De 2016 para cá, as PPPs se igualaram às PMS. 23 milhões para cá, das PMS, e outros 23 milhões do lado de cá, das PPPs. Isso foi tudo construído no regime privado por milhares de empreendedores por todo o Brasil. Muitos deles sobem em poste, colocam o cabo no poste e prestam o seu serviço, e incluiu 16 milhões de domicílios, porque a gente está falando de banda larga fixa, incluiu 16 milhões de banda larga fixa. Agora, a gente está satisfeito? Não, acho que o próprio ministro colocou na apresentação dele a necessidade da gente fazer uma discussão com o setor, na elaboração disso, que a gente está falando de uma política de inclusão digital relacionada a um acesso significativo. Já chegamos lá, mas a gente precisa chegar de maneira qualificada, chegar para as pessoas que não têm. E tem muita gente que não tem internet ainda. E a gente está falando da franja. Está falando da franja da população brasileira, os mais necessitados, e a gente precisa, assim como o presidente Baigorre mencionou de manhã, os advogados, engenheiros e economistas da Anatel estão sempre fazendo cálculo para estender a cobertura. A gente tem que fazer um convite para os engenheiros, advogados e economistas da Anatel, e eu sou engenheiro da Anatel, para a gente encontrar uma solução de mercado para levar essa conexão significativa para aqueles que hoje não conseguem chegar no final do mês e ter o seu serviço, se for no móvel, porque no fixo já tem uma decisão da Anatel assegurando a continuidade do serviço, ou para aqueles que não têm, a gente conseguir uma política para isso. E se a gente, depois de falar tudo isso, fica pequeno a gente falar dessa questão, na minha opinião, de regime público. E não é dizer, tem que ter ou não ter o regime público. O regime público está lá, está previsto em lei. É uma ferramenta que o Estado brasileiro possui para, se um dia for necessário, ele poder usar essa ferramenta. Mas hoje, todas as demonstrações que o setor tem dado têm sido no sentido de que o regime privado tem avançado para promover a expansão e aquilo que está sendo chamado de massificação do acesso à internet no Brasil. E aí, para concluir também, acho que é importante dizer que, nesse setor tão dinâmico, uma peça fundamental para o desenvolvimento é a flexibilidade. E isso a gente tem no regime privado, e a gente tem muita dificuldade, e eu tenho certeza que o Arthur vai poder falar bastante disso se a gente vier falar de concessão, que é o que é mais engessado dentro do regime público. Obrigado.
Esse debate sobre sobre o acesso qualificado, né, que vocês estão trazendo, essa é até uma expressão nova, né, de tempos em tempos surgem essas expressões que agora provavelmente a gente vai começar a trabalhar com mais continuidade. Essa questão do acesso qualificado, Arthur, aí trazendo o debate para a questão regulatória, já está na agenda da Anatel? Como é que vocês... porque vocês estavam preocupados com a expansão da cobertura, mas não na qualificação da cobertura. Isso já está na agenda de vocês agora? Bom dia. Obrigado pelo convite, Samuel. Cumprimento a todos aqui presentes. A Anatel, hoje, ela trabalha com os indicadores que são normalizados internacionalmente, né? Então, a gente utiliza não só como fonte os dados administrados, mas também fontes de pesquisas que nós temos, TIC domicílios, nós temos os dados da PNAD contínua, e esses dados, eles ainda não revelam algo que a gente quer construir, quer dizer, algo que precisa ser mais bem qualificado. Eles trazem esses dados de tem acesso, não tem acesso, teve acesso nos últimos 3 meses, não teve, e esse tipo de coisa está se tornando obsoleta para o Brasil, né? Então, a gente precisa formar indicadores capazes de evidenciar o que é esse acesso qualificado. Vai ser por velocidade? Vai ser por uso de aplicações? Esses dados, mais ou menos, existem. O que a gente precisa é desenhar, e é uma orientação de política pública, dizer, olha, o que eu considero como um acesso qualificado, onde eu quero chegar, né? Eu quero um uso de diversos tipos de aplicações que geram maior produtividade, ou eu quero contratação de acesso com maior velocidade. Em termos de infraestrutura, o assunto está sendo resolvido, né? Não estou dizendo que o que está resolvido, nem que o que sobrou para ser resolvido é mais fácil de ser resolvido que o que já foi, né? Porque agora as soluções de infraestrutura têm que ser soluções menos de atacado da política pública e mais soluções tópicas desenhadas para situações específicas que são verificadas de carência de acesso. É um problema de gap de demanda, é um problema de isolamento de determinada comunidade, então é isso que tem que ser atacado. Agora, para a qualificação desse acesso que já existe, a gente precisa chegar a um consenso sobre quais elementos a gente considera que compõem essa qualificação que a gente deseja atingir. E a Anatel tem todos os instrumentos para perseguir isso. Agora, ainda não existe uma previsão de quando e qual que vai ser, não sei se vai ter um regulamento de acesso qualificado, né? Não sei se vai chegar nesse nível, mas assim, dentro da agenda da Anatel ainda não está estabelecido quando que isso vai ser definido. Não, a gente trabalha com orientações de política pública. Assim que a gente tiver claramente essa orientação, a Anatel vai executar e dar cumprimento a isso. Perfeito. Trago a Adriana para o debate agora. Adriana, a Oi acompanhou todas essas transformações nos últimos anos e hoje, nesse momento, talvez seja a operadora que vive uma transformação mais significativa, que é essa migração para ser uma operadora digital, uma operadora que opera em cima de redes neutras, e vocês já há muitos anos batem na necessidade de se pensar em novas políticas para o acesso, e não vou dizer universalização da banda larga, mas para a massificação do acesso à banda larga, né? O que vocês entendem hoje que deveria ser a prioridade dessas políticas? A gente ouviu o ministro falando sobre a possibilidade de você ter um subsídio, o Ferrari colocou também na fala de manhã sobre a possibilidade de você ter desoneração de equipamentos, de você qualificar o usuário para poder ter acesso a essa banda larga. Onde que vocês entendem que está o entrave hoje principal para essa missão das políticas públicas de massificarem o acesso à banda larga ou, talvez, universalizarem? Bem, tá certo. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu concordo que a gente já fez, assim, a Anatel, junto com o Ministério, já fez um excelente trabalho de evolução da cobertura do país. A gente não pode deixar de reconhecer o que foi feito até agora. O que a gente acredita e que a gente bate já há algum tempo em relação à evolução disso é, de fato, a gente começar a trabalhar no incentivo à demanda, que é algo que
não foi prioritário até agora. E aí eu acho que a gente tem 2 blocos, né? A gente tem um bloco que é o incentivo por meio da renda, propriamente, ou seja, dar às pessoas condições de contratar o serviço, um serviço de qualidade, quando ele está ali presente, e que muitas vezes isso não acontece, de fato. E também a questão do conhecimento, né? Muitas pessoas, que é o outro pilar. Muitas pessoas, existe um grupo da sociedade que tem dificuldades, mesmo uma vez sanada a questão de renda, de conseguir fazer o uso e enxergar as oportunidades, né? Você vê hoje em dia, você tem o ensino à distância presente, cada vez mais presente, dentre outros, telemedicina ou o que virá por aí. Mas as pessoas precisam ver o valor disso, precisam saber como usar isso, e hoje em dia acho que a gente ainda está precisando evoluir. Acho que a gente passou por uma pandemia recentemente, no qual ficou muito claro, especialmente em relação à questão de educação, que existia um certo abismo, né? Ou seja, você tem uma parte da sociedade com o ensino e com o acesso, ainda que todo mundo tentando se adaptar, mas conseguindo fazer esse movimento, enquanto você tinha uma outra parte da sociedade que realmente não conseguiu sequer ter esse acesso por não ter a renda, por não ter o equipamento, por não ter o que era necessário, básico, para continuar esse trabalho. Inclusive, as próprias escolas, às vezes, tiveram esses problemas, em muita parte. Então, acho que isso tem que servir de aprendizado. Ninguém quer passar de novo pelo que nós passamos, mas tem que servir de aprendizado e da importância que tem que se ter esse conhecimento, né? Enfim, esse incentivo de política pública para a renda e para conhecimento, para que a gente possa ter, de fato, uma inclusão e uma massificação, ou pegar o termo universalização emprestado nesse momento para fins de banda larga. Perfeito. Vitor, você, como eu mencionei aqui logo no começo, né, você também já é sócio remido desse evento aqui, de tantas vezes que já participou, mas como Liga Telecom é a primeira vez que você participa desse evento especificamente, e acho que a presença da Liga aqui, como já foi em ocasiões anteriores, a Brisanet já participou também, traz justamente essa diversidade que o mercado adquiriu nos últimos anos, com a entrada desses outros operadores regionais, operadores de pequeno, médio porte, dentro do cenário, e hoje representando aí uma parcela significativa da prestação de serviços. Vocês têm uma agenda diferente, né? Quem acompanha Teletime, quem acompanha os noticiários especializados, percebe isso claramente, que vocês têm outras prioridades. Você vê um casamento entre as agendas político e regulatórias com aquilo que operadores com um perfil competitivo que a Liga tem e outros operadores com o mesmo perfil de vocês têm? Legal, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, Samuel, de participar aqui. Realmente você vai sofrer um pouco agora, viu, Arthur? Porque, assim, exatamente, a gente está trocando de lugar aqui, né? Antes eu estava bem na posição de secretário e era interessante de ouvir os feedbacks. Agora eu vou dar um pouco do feedback, e isso é bem legal, acho que tem sido um ponto interessante até mesmo na minha carreira. Mas eu acredito que sim, Samuca, existe uma confluência do tratamento que a Anatel vem dando às operadoras regionais com as intenções que nós temos. Obviamente que tudo ainda precisa ser aprimorado, e esse tem sido o nosso dia a dia, né, especialmente das operadoras regionais em si. Né, nós estamos ainda uma criança no ventre da mãe. Assim. Fomos concebidos no leilão do 5G ali, tivemos a oportunidade de sermos gerados como uma nova vertente de mercado, né, que se presta a oferecer serviços de telefonia móvel em regiões determinadas pela Anatel. Né, mas, para isso, nós temos uma série de desafios e necessitamos aí de um conjunto de ações, tanto de regulatórias quanto de políticas públicas, para chegarmos lá. Obviamente que enfrentamos desafios. Né, no nosso caso, para além de sermos uma operadora que olhamos para o 5G, somos também uma concessionária, então temos uma pauta interessante aí nesse final de concessão agora, eu creio que vai ser um tema abordado mais à frente. Né, mas a estrutura regulatória que nós temos hoje, ela, de fato, ela foi idealizada para isso, mas nós identificamos uma série de ofensores, e isso tem sido uma pauta constante entre as regionais e a Anatel. Né? Então,
ter acesso a espectro de frequências mais baixas, isso é importante, é uma questão de sobrevivência para quem está iniciando uma operação móvel que não tem um cabedal de espectro ainda disponibilizado, né? Tem uma questão de proteção no que diz respeito a tributos, também isso faz toda a diferença, acesso à infraestrutura de postes, né? E tudo isso, para nós, é fundamental, né? E temos visto que a Anatel tem olhado para isso, mas, assim, estamos alertas a uma série de outros requisitos que a gente precisa para poder chegar lá. É interessante que você trouxe a questão de acesso a espectro. E aí, Mário, eu trago você para o debate nesse ponto. Eu sei que você é um dos grandes estudiosos de políticas de espectro. Obviamente, a TIM tem todo o interesse no assunto, né? Não preciso falar mais nada. Mas a gente está vendo um debate global, né, sobre novos paradigmas de como que você consegue explorar o espectro, que é um bem escasso, da maneira mais eficiente possível, pensando tanto na lógica do regulador e do interesse público, mas também na lógica da viabilidade econômica da exploração desse espectro. Como é que você analisa o Brasil nesse momento em relação a esse debate e para onde ele pode caminhar? Obrigado. Não sou estudioso, sou um prático do assunto, digamos, algumas décadas. Mas obrigado, bom dia a todos por esta oportunidade, novamente juntos. A questão aqui é o seguinte, não é que existe na natureza uma gestão do espectro ótima, perfeita. Não existe. Depende do que a gente quer fazer e quais são os objetivos que queremos atingir com esta gestão de um bem escasso, não? Imaginando uma matriz de aplicações, nós podemos ter, por exemplo, do lado do ator público, que é o detentor originário do recurso, possibilidades de atribuições com finalidade puramente arrecadatórias ou finalidades puramente de incentivo a investimentos, ou um mix, não? E isso aqui, considerando outro eixo, pode ser feito por regiões, a nível nacional, a nível regional, ou, em tese, o espectro poderia ser distribuído município a município. Ou seja, se tivéssemos, por exemplo, digamos, atribuição de espectro, cada um poderia escolher os próprios municípios, o que, evidentemente, atingiria alguns objetivos e outros não. O tema fundamental é que, uma vez que se encontra um caminho para, digamos, viabilizar alguns objetivos e outros não, ou seja, uma vez que se faz, por exemplo, um leilão puramente arrecadatório, sem obrigações, depois, sendo bem claro, dizer que depois, um ano depois, não tem cobertura nas estradas. Não tem, porque a mecânica de atribuição do espectro não privilegiou aquele objetivo. Vice-versa, se mecanismos arrecadatórios são menos, digamos, tem menos apetite, ou apetite mais sobre investimento, aí acontece que realmente, como está acontecendo, de fato, este ano teremos cobertura 4G em todos os municípios. Então, assim, isso depende. Também a questão de onde o espectro é utilizado ou não. Tem uma questão também, termino, também um pouco semântica, não? Se está discutindo sobre o regulamento de uso eficiente do espectro, sobre esse conceito de espectro ocioso. Quando é que um espectro começa a ser ocioso? Ou seja, depois de ter feito um leilão onde a gente comprou e se comprometeu com compromissos até 2028, 2029, este espectro é ocioso o dia seguinte, um ano depois, 3 anos depois, ou seja, a semântica regulatória que se adopta para objetivos absolutamente oportunos tem que tomar conta também dos objetivos originários dessas atribuições. A mesma coisa, por exemplo, termino, outra semântica com que a gente quer se deparar são o novo SLP. Quando uma rede é de interesse público ou interesse coletivo e uma rede é privada, essas semânticas não podem ficar soltas, porque se essas semânticas ficam soltas, a interpretação dessas semânticas corre o grande risco de ser incompatível com o desenho regulatório com que a questão foi definida. Então, os modelos podem ser vários, todos com prós e contras, mas uma vez que se escolhe um modelo, a restante semântica precisa ser coerente.
O Mário traz essa discussão sobre a semântica e sobre como que a gente vai entender o que seria uso eficiente ou não uso eficiente, e, obviamente, isso está atrelado, né, Vitor, a um jogo de disputa de mercado, né? Existem operadores que querem entrar, operadores que querem ganhar mais espaço. Arthur, eu volto agora para a Anatel. Eu já vou chegar em você, tá, Tiago? Não quero deixar fora, não, mas é que eu acho que essa questão do espectro a gente não pode deixar de trazer a Anatel para o debate. Vocês têm recebido demandas do setor de telecomunicações competitivo, né, as empresas que estão entrando no mercado com relação a isso. O Schuch colocou na fala dele inicial a demanda com relação às ORPAs. Por outro lado, tem essa questão de mercado que o Mário já colocou, né? Qual que é a expectativa da Anatel com relação a essas políticas de gestão de espectro e de licenciamento de espectro? Vocês acham que a Anatel vai ter que fazer uma guinada muito radical ou tratar com remédios pontuais, como vocês têm feito, seria o suficiente? Bom, a gente, em relação ao espectro, é importante dizer que existe um grande refarming previsto para 2028, né, e outro para 2032, né, bandas A e B, bandas D e E, né, respectivamente. Até que esse refarming ocorra, com o objetivo de estimular a competição, a gente precisa trabalhar com os instrumentos regulatórios existentes, que, além da ORPA, que é um instrumento pontual decorrente da venda da Oi Móvel, né, tem a atualização no Plano Geral de Metas de Competição, né, que vai, digamos assim, absorver algumas das novidades trazidas na ORPA, por exemplo, com a metodologia bottom-up. Com isso, a gente imagina que consegue, até o refarming, ter uma boa estrutura competitiva no mercado móvel, viabilizando a entrada de empresas regionais, que são muito importantes não só para o alcance das metas indicadas no edital, mas também para a melhoria do nosso HHI, dos nossos índices de competitividade depois da saída da Oi Móvel. Em geral, as operadoras móveis têm se mostrado cooperativas com isso, algumas resistem mais, outras menos, mas a gente realmente acredita que nas próximas semanas essa questão de ORPA vai estar totalmente resolvida, seguida pelo PGMC. O PGMC, a atualização definitiva do PGMC, com atualização de mercados, mudança de método, assim por diante, já está no Conselho, né, com o relator é o conselheiro Vicente Aquino. Ele vai fazer a sua análise, vai pôr em votação, isso vai à consulta pública ainda, né, mas seria uma solução mais definitiva para a questão competitiva na rede móvel. Temos também o regulamento de uso do espectro, porque ele vai ser um instrumento importante para o mercado secundário do espectro, que já tem previsão legal, mas que falta uma regulamentação mais firme. Também está com o conselheiro Vicente, e assim que ele compatibilizar esses termos e colocar em votação, acredito que a gente vai ter um horizonte mais claro para isso. Perfeito. Tiago, agora sim, chegando aqui em você, coitado, ficou por último aqui, não é só porque eu não quero que você olhe para mim para não ter torcicolo, não, que eu deixei você por último, tá? É porque a nossa mesa é grande e a lista de pautas aqui é grande e relevante, tá? Um dos temas que a gente achou que a página estava virada era o tema tributário, né? Não estava virada, mas pelo menos o ano passado a questão do ICMS acabou surpreendendo a todos positivamente, né? Porque houve um entendimento de que o serviço de telecomunicações, por ser essencial, deve ser tarifado, pelo menos no caso do ICMS, pela tarifa modal e, portanto, mais baixa. Mas parece que a coisa não está tão bem resolvida agora. Como é que você entende que as políticas públicas devem endereçar essa questão tributária e o que é possível fazer, considerando a complexidade desse debate envolvendo diferentes níveis da federação? A gente viu que, o ano passado, a coisa só resolveu numa briga, na verdade, entre o governo federal e o governo estadual, que resultou numa lei complementar, mas que agora está tendo consequências porque não foi bem amarrada, vamos dizer assim, né, bem pactuada. Então, a gente está vendo aí o rebote dessa decisão do Executivo. Como é que você acha que esse assunto se endereça e se resolve? Obrigado, Samuel. Bom dia a todos e todas. É um prazer participar aqui dessa mesa. Cumprimento a todos os colegas. Eu acho que essa discussão está inserida num contexto um pouco mais amplo da questão da digitalização.
a gente precisa ter uma visão, uma estratégia de país que paute a digitalização com 2 objetivos centrais. O primeiro é a inclusão social a partir da digitalização, e o segundo, que tem que andar de mãos dadas, é o desenvolvimento econômico a partir da digitalização. Com isso, a gente vai conseguir endereçar os objetivos, que são os objetivos de ter o cidadão, de fato, exercendo a sua plena cidadania e participação econômica e social, por um lado, e, por outro, induzir o desenvolvimento econômico, investimentos e maior competitividade a partir da tecnologia. São objetivos comuns de uma estratégia só, que tem que permear todos os setores. E, nesse sentido, Samuca, talvez, no ano que vem, o painel possa se chamar Seminário de Políticas de Digitalização, que talvez capture melhor tanto a questão da comunicação, quanto das telecomunicações, quanto dos ambientes digitais. Esse é o verdadeiro objetivo. Sim, um pilar central 2 pilares centrais dessas políticas são o avanço da infraestrutura, que tem seu caminho ainda a percorrer, e é importante destacar os avanços dessas contratações de investimento feitas, não só pelos leilões de espectro, pelo leilão passado, mas por outros instrumentos que são instrumentos correntes. Isso faz com que a gente tenha que olhar a infraestrutura num horizonte de tempo e não numa foto pontual de hoje. Temos um cronograma importante nos próximos anos, e isso compõe aonde estarão as redes. Num segundo, nós temos que olhar a capacidade do cidadão em todas as suas esferas de fato, usufruir do serviço, seja pelo letramento digital, seja pela capacidade de pagar por um terminal, que um terminal muitas vezes pode custar mais de um salário mínimo, e isso é uma barreira para uma parcela importante da sociedade, e quando um terminal custa mais de um salário mínimo, ele leva uma carga de impostos de 40%. Então, a gente está apostando nas políticas certas, e isso nos traz a discussão do ICMS. Da mesma maneira, é importante viabilizar o acesso a serviço de telecomunicações e aos outros serviços que compõem esse horizonte de digitalização, inclusive os serviços de Estado, para que se permita a inserção do cidadão nesse ambiente digital. Agora, a partir da LC 194, da metade do ano passado, nós tivemos a redução abrupta das tarifas de ICMS em todos os estados, as alíquotas modais, como você bem trouxe, entre 17% e 18%. O que a gente viu 6 meses depois, de muito trabalho e muito custo para a adequação de todos os sistemas, a Telefônica tem 112, 114 milhões de clientes no país, é justamente um esforço para garantir que todas essas contas, todos esses clientes, todos esses produtos em todos os DDDs estados da federação fossem corrigidos e fossem adequados às novas alíquotas. 6 meses depois, nós já temos movimento aí que começou com 1, 2, hoje já são 12 estados da federação, que ou majoraram suas alíquotas modais para subir a régua de tudo, ou majoraram a alíquota de ICMS sobre serviço de telecomunicações para cima da modal, aquilo que foi, digamos, imposto como limite pela lei complementar, e muitos deles, alguns deles, inclusive sem respeitar preceitos básicos do ajuste tributário, como a noventena e a anualidade. Então, a gente tem, de fato, um movimento que cria uma enorme insegurança jurídica, por um lado, para o prestador de serviço de telecomunicações, que sequer sabe qual vai ser a alíquota de ICMS amanhã, com ajustes que não parecem encontrar uma estabilidade, e, por outro, acarreta em custos enormes para adequação de sistemas e plataformas bastante complexas que levam tudo isso. Mas quem sofre é o cidadão, quem sofre é o cliente na ponta, que tem o custo tributário do seu serviço majorado e tem, novamente, a composição de barreiras, o aumento dessas barreiras para o acesso à digitalização. Como eu te deixei por último, eu vou te deixar em primeiro na próxima rodada e já te coloco uma próxima pergunta, que vai um pouco em linha do que você pontuou no início da resposta sobre a questão tributária, mas é como que essa agenda de telecomunicações para o futuro dialoga com a agenda de desenvolvimento do ecossistema digital como um todo. Como que você acha que isso deve ser feito? Qual que é o caminho para se construir essa agenda conjunta que vai além, né, de telecomunicações, passa por saúde, por educação, por vários pontos que precisam também da digitalização e de políticas de acesso? Como que funciona para você fazer telecomunicações e essa nova agenda caminharem conjuntamente? Eu acho que isso tem que partir de uma governança centralizada da digitalização como objetivo de país, por esses nortes, pelo objetivo da inclusão social, pelo objetivo do desenvolvimento econômico, de melhorar a capacidade, a competitividade, a atração de investimentos e todo esse ambiente no país.
Tem um estudo da OCDE que aponta que o Brasil é uma exceção entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos do mundo, no sentido de que não tem uma estrutura central e estratégica, até no nível supraministerial ou de coordenação da agenda digital no país. Existem uma série de programas muito importantes e bem-sucedidos, e isso precisa de um nível de coordenação e um nível de harmonização para que se conflua, de fato, nesses objetivos de desenvolvimento econômico e inclusão social. A exemplo da estratégia de transformação digital, a exemplo do GovBR, a exemplo dos leilões de espectro com um viés de investimento, é exemplo de tantas outras políticas públicas que caminham na direção certa. Ora, isso precisa de uma convergência num nível de governança centralizado, justamente para que se atinja esses objetivos do ganho de competitividade, de eficiência e de impacto de serviços como saúde, educação, a indústria, o ambiente das cidades, o ambiente rural e do agronegócio, e todas essas outras verticais que têm um enorme potencial de serem alavancadas pela digitalização. Por isso é importante esse nível de governança que atravesse todas essas verticais e, de fato, permita o avanço da digitalização no país. Agora, o que a gente viu, e trazendo você de novo para o debate, Bia, é que, ao contrário desse indicativo de que seria importante ter uma governança, ou pelo menos uma atuação coordenada, né, isso acho que o relatório de transição colocou, de alguma maneira, não é o que a gente viu, né? O governo foi estruturado com uma fragmentação bastante grande nessa questão digital, né? Até a gente está vendo algumas divergências entre diferentes órgãos do governo sobre o que é prioritário, o que não é prioritário. Como é que você é representante do CGI, certamente vai defender o modelo do CGI, mas assim, como é que você acha que isso pode ser resolvido na prática, considerando que o que a gente está falando aqui é muito mais amplo do que o trabalho que o CGI faz, né, como comitê gestor. Aqui a gente está falando de regular setores, a gente está falando de fomentar setores, que são atribuições que o CGI não tem. Como que seria feita essa governança num ambiente tão complexo? Quando a gente olha para outros países, e países que conseguiram avançar no processo de digitalização, não só das políticas governamentais, dos serviços que vai oferecer para a sociedade, mas do conjunto de áreas que envolve uma sociedade, a gente vê, em geral, que essas políticas são dispersas. Elas não são necessariamente centralizadas em uma única pasta do governo, até porque isso vai tocar diferentes perspectivas mesmo da atuação da administração pública. O que eu acho que tem o problema que me parece que a gente está vivenciando hoje é que essa dispersão não é planejada. Ela está acontecendo de uma maneira muito espontânea, né? Então, a AGU resolve criar uma procuradoria para tratar dessas questões. A SECOM resolve criar uma secretaria de políticas digitais, que, inclusive, não estava pensada nem para a SECOM, estava pensada para o Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações não está com essa agenda colocada do ponto de vista da sua estrutura interna em termos de secretaria. O Ministério da Justiça criou uma coordenadoria e tem vocalizado muitas agendas em torno desse tema. Aí o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio cria uma Secretaria de Serviços Digitais. Não me parece, eu acho que isso não é um problema em si, a depender do que vai ser feito com tudo isso. Me parece um problema porque foi quase um espontaneísmo das pastas de irem abraçando essa agenda, que é importante de ser fomentada dentro do governo, não só do ponto de vista regulatório, mas do ponto de vista de políticas públicas. E o que está faltando agora é coordenar isso numa esfera interministerial, numa esfera presidencial, e entender como é que essas agendas são complementares. Quando a gente olha, por exemplo, acho que vocês vão fazer bastante esse debate à tarde, mas quando a gente olha para as atribuições que estão colocadas para a Secretaria de Políticas Digitais no âmbito da SECOM, elas lidam muito mais com o que a gente pode chamar da camada de conteúdo da internet. Quando você olha para o que foi vocalizado pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele está tratando muito mais da questão de infraestrutura desses mercados, da concentração econômica desses dados. Esses aspectos, se você vai olhar para a agenda de regulação de plataformas, os dois precisam existir. E a gente não vai resolver a agenda global da regulação de plataformas se a gente tratar só de uma perspectiva, ou só da questão da concentração econômica que existe nessas grandes big techs, ou só da camada de conteúdo dos serviços digitais que precisam ser regulados. Então, acho que o governo tem que dar esse passo, e tem que dar esse passo logo, porque tem uma certa
há conflitos acontecendo ali dentro do ponto de vista de que visão deve prevalecer nesse processo de agenda de uma agenda digital para o país. No grupo de transição, a gente falou que era importante o governo pautar esse tema enquanto uma agenda digital. Tá aí, isso está colocado no relatório de transição do grupo de trabalho de comunicações que a gente participou, mas essa agenda não está sendo vocalizada dessa maneira. Eu espero que a Presidência da República, que a Casa Civil, olhe para esse, já está olhando certamente, mas que coordene esse processo e que isso possa ser apresentado para a sociedade de uma maneira que vai garantir a diversidade dos temas que têm que ser tratados, mas que vai garantir também participação social. Que esse é um outro tema que a gente sempre precisa lembrar, que a gente precisa dar conta de envolver os diferentes setores nesse debate. O CGI é um modelo, o CGI não é órgão regulador, não pretende ser um órgão regulador, mas a experiência do multissetorialismo que a gente tem ali, eu acho que é saudável para a agenda da governança da internet em vários aspectos. Então, se a gente não conseguir também envolver os diferentes setores nessa agenda que o governo está pretendendo implementar, a chance da gente não dar conta de promover a inclusão digital para a garantia de direitos e para o combate à desigualdade é muito grande. A gente pode seguir ampliando a conectividade, a gente pode seguir ampliando a oferta de serviços digitais e não necessariamente a gente vai combater a desigualdade se a gente não tiver o papel do Estado nesse processo. Max, como é que você vê o Ministério das Telecomunicações e a sua secretaria especificamente nesse debate e como é que isso dialoga com eu acho que talvez seja a grande novidade que a gente teve nos últimos anos, que é o destravamento do FUST, né, e de início do uso desses recursos para alguma coisa, né, que vamos ver o que é que vem, mas como é que vai funcionar esse diálogo entre as políticas de telecomunicações e essa política mais ampla para o ecossistema digital? Primeiro, na questão da agenda, eu entendo que a gente tem que partir de alguma coisa para fazer essa discussão, né? E o ponto de partida, para mim, é a gente ter realmente um diagnóstico, uma qualificação de qual é a infraestrutura que a gente tem para fazer o quê. Tá? Então, a origem parte da infraestrutura de telecomunicações, essa é a minha opinião. E eu tenho uma opinião que eu fiquei muito feliz, Samuel, com essa estrutura, porque eu vi, por exemplo, na saúde se criou uma Secretaria de Saúde Digital, na educação tem lá a Secretaria de Educação Digital. Isso, para mim, denota a importância que está sendo dada pelo governo nessa pauta digital, a ponto de secretaria não sabia, Bia, da questão da indústria e comércio, né? De colocar isso na agenda ministerial de ministérios que no passado não tratavam do tema e vão passar a tratar do tema. Então eu vejo de maneira muito positiva isso, né? E por que eu falo que parte da infraestrutura, né? Uma das agendas prioritárias no Ministério é a questão de escola, educação. E nesse tema a gente tem do passado uma quantidade grande de programas, é o Banda Larga nas escolas, é o Banda Larga nas escolas rurais, que veio do edital do 4G, é o GESAC, programas estaduais, enfim, é uma infinidade de programas que existem aí do passado. E quando a gente faz a discussão sobre, tá bom, que internet está chegando na escola, na maioria das vezes, a gente vai chegar à conclusão que não está chegando a internet significativa que a gente está falando, né? Seja porque a velocidade que chega até a escola está aquém do que seja necessário, seja porque dentro da escola a infraestrutura de rede não comporta prestar um serviço de qualidade para o aluno, né? Então, tudo passa pela infraestrutura, tudo passa por promover os serviços básicos de telecomunicações que suportam todos os demais, e esse é o ponto de partida para essa discussão de uma política de inclusão digital. E, nisso, o FUST vai ter um papel também relevante, seja porque na lei se cravou que pelo menos 18% do FUST tem que ser utilizado para a educação, por exemplo, seja porque, para a gente chegar em muitas regiões onde o VPL é zero, é negativo, né, o VPL é negativo, a gente vai ter que oferecer o FUST. O ministro teve a oportunidade de apresentar para todos aqui o que nós já temos
transferido para o BNDES para fazer a aplicação do FUST. A gente tem quase 1,2 bi que já foi transferido ano passado, de recursos reembolsáveis, empréstimos a taxas bem favorecidas, né, para fazer ampliação de rede. Temos recursos de 32 milhões de não reembolsáveis, né, projetos a fundo perdido. E, para esse ano, a gente tem previsto na lei orçamentária, mais 600 milhões de recursos não reembolsáveis e mais 48 milhões de recursos, 600 milhões de reembolsáveis e mais 48 milhões de recursos não reembolsáveis. O que já foi decidido para o FUST são 2 programas, um programa voltado para a educação e outro programa voltado para a ampliação da infraestrutura. O que a gente está discutindo atualmente no Ministério, tá bom, e como vai ser isso? Né? E a perspectiva é a gente ter, como o ministro falou, até o final dos 100 dias, né, o lançamento tanto da linha de financiamento, para ampliação da infraestrutura aí por todo o país, naqueles gaps que não estão sendo cobertos por alguma medida já existente, porque também sobreposição não é algo interessante, se a gente está carente de recursos, sobreposição não é algo interessante, seja para a gente promover aí a conexão de escolas. Perfeito. A gente tenta evitar, tá? Mas a gente não consegue virar uma página nesse evento, que é a página do Serviço Público do STFC. Infelizmente, a gente vai ter que voltar a esse tema. Espero que seja a última vez, acho que vai ser a última vez. Estou confiante nisso, Adriana. Estou confiante nisso. Então, a pergunta vai para você mesmo, Adriana, e para o Arthur também. Como é que a gente vira essa página, como é que a gente trata esse legado e como é que a gente olha para frente na questão da telefonia fixa? Que eu queria só chamar a atenção para um detalhe que, para mim, foi muito emblemático. Se a gente olhar o que está acontecendo com a telefonia fixa, nem ela está no cobre mais, tá? Ela já está indo para a fibra. Então, assim, mais da metade dos acessos de telefonia fixa hoje já estão em fibra ótica. Então, assim, se a própria tecnologia já virou essa página, como é que a gente trata isso do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de políticas públicas? Bem, vamos lá. Eu acho que a gente devia tratar do tamanho que ela devia ser, e não do tamanho que ela é hoje, né? A questão da concessão ela é muito grande em relação aos debates que ela gerou, e isso é muito natural. A gente está falando de um contrato longo, né, que se transformou junto com tudo isso que a gente está debatendo de digital ou de mobilidade, ou que veio nos últimos anos e que não estava necessariamente previsto ser como foi. Muitos investimentos, ou seja, isso gera muita discussão, isso é natural. Mas o que eu acho é que a gente deveria, o quanto antes, transformá-la no que ela já deveria ser há muito tempo, que é um escopo super reduzido, ou seja, apenas aonde ela é estritamente, absolutamente necessária. Né? Eu estava dando exemplo das escolas. Quando você tem uma sobreposição, você está gastando dinheiro público de forma desnecessária. Aqui se apresenta a mesma situação. Você está gastando dinheiro e dissipando energia que poderia estar indo para lugares muito melhor aproveitados. Então, acho que isso é urgente, né? Frear esse tipo de gasto desnecessário para que a gente possa investir aonde precisa, porque tem muita coisa para fazer. Então, acho que tem que transformar a concessão urgentemente, independente do nome, tá, que a gente vai dar, uma migração, que é o que está, né, se parecendo aparentar, a gente precisa que isso seja transformado rapidamente. E, embora a gente tenha muita discussão sobre o tema, eu ainda acredito que um final harmônico e amistoso sempre é a melhor solução. Embora existam muitas discussões em torno do tema, para fins de sociedade, para fins de continuidade daquilo que ainda for necessário nessa transição, é importante que as partes cheguem a um bom termo para que a sociedade seja beneficiada no final do dia. Então, acredito que desse ano a gente consiga resolver a questão, e eu acho que ela passa por uma transição para um escopo muito menor,
que já deveria ser muito menor. Arthur, você que é o responsável por desfazer esse nó, né? Então, não é só você, tá? Você personifica a responsabilidade para desfazer esse nó. Não quero jogar toda essa carga no seu ombro, não. Mas e aí? Mas e aí o que, Samuca? O que a gente pode esperar? Dá para virar essa página esse ano? Você acha que é possível? Bom, são cerca de quatro pequenos desafios, né? O primeiro é estabilizar o conceito de reversibilidade de bens, do bem reversível. A Anatel, ela Genial essa expressão, estabilizar o conceito. Assim, é mais um dos termos que a gente vai colocar aqui, né, lançados nesse evento. Porque a Anatel ela publicou o regulamento de continuidade em 2020 e aparentemente tinha chegado a um entendimento sobre como tratar a reversibilidade dos bens. Agora a gente está recebendo um questionamento da área técnica do TCU, que aparentemente entende que o regulamento é ilegal. E isso, faltando 3 anos para acabar a concessão, gera uma certa apreensão sobre qual caminho seguir. Por isso, a gente precisa tentar resolver isso o mais rápido possível. O segundo elemento é, efetivamente, o elemento da adaptação das concessões para autorização. Tem um processo em curso, o TCU está revisando as contas feitas pela Anatel, do valor dessa adaptação. O ministro relator, que era o ministro Bruno Dantas, já apresentou o seu voto favorável ao trabalho feito pela Anatel, está em vistas hoje e deve ser pautado, aí, a gente espera, nas próximas semanas aí no tribunal, para que isso seja resolvido também. O terceiro ponto se refere às arbitragens. Todas as concessionárias, invariavelmente, ingressaram com arbitragens contra a Anatel, em função de eventos ocorridos ao longo da concessão. E isso, então, foi instalado um painel de árbitros, uma junta arbitral, para emitir, então, o seu laudo arbitral. Esse processo está sendo um pouco mais longo do que a gente esperava. Então, inicialmente, a gente esperava que teria um resultado em 2024 dessas arbitragens. Já não sei afirmar isso com tanta convicção, porque as questões são muito grandes e toma-se bastante tempo. E também tem uma série de discussões sobre saldos na Anatel, PGMU, como é que converte isso em investimento ou não. Então, se a gente resolver cada um desses pequenos problemas, a gente consegue virar essa página. Não está fácil, né? Eu não vou, óbvio, Mário, eu não vou pedir para você opinar sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma questão que você pode contribuir aqui para esse debate, que é talvez a origem desse debate, né? Que é a ideia de você criar um serviço atrelado a um serviço público com responsabilidade do Estado, na tua perspectiva de quem nunca teve essa responsabilidade de cuidar de um serviço público, né? Mais que é um conhecedor do setor. No, si dice, trattado o assunto do ponto de vista intelectual, ficando fora da migração dos bens reversíveis e também da arbitragem, né? Ótimo. Mas isso, porém, leva a um tema, eu acho até importante, te agradeço pela pergunta. Ou seja, em geral, não? Qualquer caminho de progresso tem um preço a ser pago em termos de obsolescências. De outra forma, você não teria progresso. Nós temos hoje, no arcabouço de telecomunicações, que se tornou, na verdade, aquele tele, eu gostei da referência do professor Murillo, aquele tele, de fato, não existe mais. Tele significa distância. O mundo digital, a distância é um conceito analógico. O mundo digital não admite mais a distância. Você imagina que hoje, para fazer uma ligação, olha para o meu amigo Levi, fazer uma ligação do Rio de Janeiro para a Antártica é uma ligação no mesmo DDD, significa que a gente perdeu esta caracterização de distância. Então, o que significa? Tem uma obsolescência de serviços, tem uma obsolescência tecnológica, mas tem também uma obsolescência de regras. E quais são as duas grandes camadas que hoje, cuja obsolescência a gente hoje sofre? É preciso que esse debate exista. A concessão, porque a concessão é, evidentemente, um instrumento obsoleto, não o papel do Estado. O papel do Estado tem, conceitualmente, um seu caminho, aí tudo que foi falado, a franja, a política pública digital, que nunca acaba por própria natureza, porque terá sempre alguém que chegará
a 1 gigabit, 2 gigabit e alguém que não. Este não é política pública, não? É porque é evidente que tem esforços privados que chegam até um certo ponto e o público tem que fazer de forma que esta boca de jacaré seja a menor possível. Portanto, a política pública é, podemos dizer, infinita. Não tem como dizer universalizamos. Essa palavra não existe nesta modalidade. Só qual é o problema? É que existe um registro de óbito da concessão, que é o PGMC. No momento em que se escolheu um mecanismo regulatório que tem o poder de mercado, a sua distribuição e a sua regulamentação assimétrica como norte, isso significa que o outro mecanismo regulatório de diferenciação de natureza de serviço simplesmente se tornou incompatível. Talvez o erro, em aspas, foi não superar ao regime de concessão público-privata, fixo, móvel, etc., no momento em que foi feita a escolha de ir em um modelo de regulamentação econômica. Tem um segundo momento de obsolescência que eu acho que, por amor de debate, assim, eu acho que é importante, que é o conceito da neutralidade de rede. Isso também tem um registro de óbito muito claro, que é o 5G. No sentido que, na área de 5G, a diferenciação do tráfego, o conceito da neutralidade de rede vê podemos dizer, a isonomia de tratação do tráfego como normalidade e a regra é a diferenciação na neutralidade de rede. O 5G é exatamente o contrário. O network slicing é exatamente o que torna a diferenciação de tratamento de tráfego a regra. De novo, isso não significa que os princípios de não discriminação, acesso, Open Internet, tudo isso não sejam ainda muito válidos. Mas o instrumento não é mais algo que considera, por definição, a rede como uma posição dominante que pode abusar da sua posição. Hoje, se você vê, podemos dizer, as condenações por abuso de posição dominante, você tem as grandes plataformas, que só uma dessas plataformas soma quase 10 bilhões de euros de multa na Comissão Europeia. Não tem uma operadora europeia condenada por questões de net neutralidade. Então, assim, quando falamos também de nova regulação, eu acredito, o auspício, a minha ideia é que exista a possibilidade de um regulador muito amplo, senza aquele tele, que é analógico, não? Possa ter a possibilidade de ter uma capacidade diagnóstica do setor fim a fim. Quando digo fim a fim, é da torreira ao OTT, porque como se distribui o poder de mercado, depois segue a distribuição dos recursos. E os recursos hoje, na cadeia digital, se distribuem muito mais onde a política pública não alcança. Ou seja, a política pública não consegue alcançar a contribuição, por exemplo, que as 5 grandes plataformas que produzem os 70% do tráfego nas redes móveis fazem. Hoje, esse debate na Europa, sabe, tem esta de fair share, eu acho que no Brasil a gente tem que abrir esse debate. Por quê? Porque hoje existe este valor que, agregado à rede, pode ser um complemento muito relevante para atingir os objetivos também de política pública, de ampliar acesso, fortalecer as redes. Então, temos essas duas obsolescências que hoje pesam versus, como se fossem duas travas, 2 freios de arrumação para o futuro, uma é a concessão e outro um conceito da neutralidade de rede. A ideia do Estado ter um papel e, evidentemente, a internet, seja um mundo aberto, livre e não discriminatório, continuam, mas os instrumentos não são mais adequados. Tiago, esse é um assunto que a gente conversa desde a época que você estava na Ericsson, a gente já falou muito sobre esse assunto, eu sei que é um tema que você gosta, então eu te peço para contribuir um pouco para essa reflexão do Mário. O que você acha que, para onde esse debate deve caminhar, com relação especificamente à questão da neutralidade? Eu acho que o Mário foi muito feliz aqui em colocar esse tema. E eu queria dar uma outra perspectiva sobre ele, da questão das assimetrias que se estabelecem. E eu brinquei atrás que isso poderia ser o seminário da digitalização. E nesse ambiente digital, nós temos toda a sorte de atores, dos atores de infraestrutura, dos atores de serviços e plataformas, os atores que estão em diferentes mundos, e há uma quantidade bastante importante de assimetrias que se colocam em várias esferas.
assimetrias tributárias, assimetrias de alcance regulatório, assimetrias de obrigações e deveres, assimetrias de responsabilidade frente ao direito dos consumidores. E eu acho que esse debate deve ser bastante amplificado, inclusive na questão das assimetrias de investimentos. Eu acho que essa questão é importante e uma saída que permita a convergência das políticas públicas em todos esses setores e que permita um melhor equilíbrio e sustentabilidade de toda a cadeia de valor que compõe esse setor. É essencial que a gente consiga evoluir nessa melhor definição e nesse melhor endereçamento dessas assimetrias que se sobrepõem aí a todos os outros desafios que a gente tem no setor. E a gente precisa conseguir endereçar eles também. Bia, não tem como deixar você fora desse debate, né? A sociedade civil foi uma das principais articuladoras do Marco Civil da Internet, principalmente nessa questão da neutralidade de rede. A gente sabe que essa é uma bandeira histórica, mas o debate ele se tornou mais complexo, com a questão do 5G, com a questão do network slice que se coloca, com toda a dinâmica econômica com relação às big techs, essas questões que estão se colocando sobre as assimetrias competitivas e tudo mais. Como que esse debate de neutralidade hoje é encarado pelas entidades que advogaram pela neutralidade de rede na época do Marco Civil da Internet? Se existe alguma mudança de perspectiva, alguma evolução no entendimento de como que deve ser essa neutralidade, ou se você considera que essa é uma cláusula pétrea do Marco Civil que não se mexe? Não, eu acho que a gente precisa até entender o que significa a neutralidade que está colocada lá no Marco Civil da Internet. Porque, desde 2014, por exemplo, quando o Marco Civil da Internet foi aprovado, a gente nunca falou que a neutralidade de rede era intocável do ponto de vista de garantir a fruição de serviços. Então, você tem alguma diferença ali na fruição dos pacotes que você precisa garantir para que um serviço de streaming funcione e que você não prejudica o e-mail a chegar se você estiver falando de outros tipos de pacotes de dados diferentes. Então, alguma flexibilidade ela precisa existir. O que a gente não pode ter, e isso a gente segue defendendo como um princípio fundamental da internet no país, é a diferenciação do tipo de acesso que vai ser feito pelo usuário a partir de uma quebra de neutralidade de rede. E a gente entende que a neutralidade de rede está sendo quebrada hoje. Quando a gente funciona no modelo, por exemplo, de franquias, e de pacotes de zero rating, que, no final desses pacotes, quando esses pacotes acabam, o usuário só continua acessando determinados tipos de serviço e não acessa outros tipos de serviço, tem uma série de tem pessoas técnicas que interpretam como uma quebra da neutralidade de rede sendo feita aí. Então, eu acho que a gente precisa avançar para entender os novos desafios que estão colocados e como o princípio a neutralidade de rede ela precisa ser entendida como um princípio. Se a gente respeita o princípio, a gente pode flexibilizar determinadas implementações técnicas na rede para garantir determinados serviços, determinadas fruições que são necessárias, sem você violar a ideia que estava por trás desde sempre disso, que é garantir que o usuário possa ter pleno acesso à internet. Né? A ideia da neutralidade de rede é você não diferenciar. Para quem acompanhou os debates do Marco Civil em 2014, vai lembrar. Naquela época, a gente tinha operadoras que estavam falando assim, se você quiser acessar um pacote de internet que vai ter rede social e e-mail, você vai pagar tanto. Se você quiser fazer upload de vídeo, você vai pagar tanto. Se você quiser fazer download de vídeo, você vai pagar tanto. O debate da neutralidade de rede naquele momento foi assim, isso não pode ser. O acesso à internet ele precisa ser pleno e o usuário precisa ter condição de acessar toda a potencialidade da rede. Daí a ideia do princípio da neutralidade. Princípio que você precisa adaptar, obviamente, na sua implementação. Mas hoje, quando a gente... Hoje, tá? Não estou falando nem dos serviços futuros, mas hoje a gente, na nossa avaliação, já tem uma série de momentos que a neutralidade não está sendo respeitada, e, inclusive, tem ações, né, na justiça correndo sobre isso e questionamentos andando sobre isso. Eu queria só, para roubar um pouquinho o tempo, muito rapidamente, para fazer um comentário rápido sobre a questão do legado, né, da telefonia fixa. Eu acho que, concordando com o que foi colocado, que ela precisa ter o espaço que esse serviço requer hoje na sociedade, a gente não pode entender, na nossa perspectiva, a discussão do legado só como uma contenda que vai precisar ser resolvida entre a Anatel e as operadoras, porque a questão da valoração dos bens reversíveis é fundamental justamente para a gente ter condição do Estado promover essa inclusão digital que a gente está falando. O recurso da valoração dos bens reversíveis e o que vai ser
e o dever de investimento que vai ter que ser assumido pelas operadoras, em que medida, é muita diferença se a gente está falando de 22 milhões, se a gente está falando de 100 milhões, ou se a gente está falando que o Estado, que as operadoras ainda estão... O Estado ainda está devendo 36 milhões para as operadoras. Tudo isso é um debate que precisa ser colocado na perspectiva de que, se a gente quer que o Estado tenha condição de dar conta dessa universalização e não só do acesso significativo, mas desses 35 milhões que estão desconectados hoje, a gente precisa ter ferramenta pública para isso, e o legado das concessões precisa ser usado nesse sentido para que haja possibilidade de investimento para cobrir essa desigualdade que está colocada ainda e a desconectividade de 35 milhões de brasileiros. Vitor, você está quietinho aí, só acompanhando aqui os debates, esses temas tão polêmicos que, para os operadores entrantes no mercado, muitas vezes não fazem sentido, mas fazem, né? Eu acho que você agora, estando, né, com esse novo chapéu de setor privado, e você olha para o setor público, você entende as dificuldades que existem desse lado e agora do lado de lá. O que você sugeriria para que o debate entre o setor privado e a sociedade e o setor público fluísse de uma maneira melhor, considerando as dificuldades que você sabe que existem dentro do Estado e as dificuldades que existem dentro das empresas e, claro, na sociedade civil como um todo? Essa é uma pergunta bem aberta, mas posso pontuar alguns itens aqui, né? Eu acho que já existe cada vez mais uma diminuição da assimetria de informações entre o mercado e o que o governo vê no mercado. Então, antigamente, a gente via uma distância muito grande, e eu me coloco nessa parte, de você não enxergar a realidade das empresas, as dificuldades que elas tinham, os desafios que elas tinham para conseguir chegar lá. Então, a gente fala que nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à internet ainda. Aí, de repente, você vai ver, poxa, mas o que é que a Vivo está fazendo? O que é que a Telefônica está fazendo? A TIM, a Liga está fazendo para diminuir isso? Eu posso apertar um pouco mais? Eu acho que hoje existe uma visão melhor por parte do governo com relação à estrutura e aos investimentos que essas empresas têm feito e também uma dimensão sobre até onde eu posso esticar a corda. Então, a gente vê, por exemplo, os resultados das arbitragens como isso. A gente viu, sei lá, se você for contar, tem empresa que está exigindo mais de 20 itens de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Alguém falou lá, não, nós vamos colocar isso aí, as empresas arcaram com isso, e tiveram um desequilíbrio no seu contrato ao longo de 20 anos, e agora a conta chegou, de alguma maneira está sendo discutido. Então, e acho que com bastante maturidade ali no gabinete do conselheiro Arthur. Então, assim, eu acho que essa questão de estar mais próximo da realidade das empresas. Hoje nós temos, Samuca, uma série de novos modelos de negócio que estão surgindo, e eu vejo a Anatel muito bem atenta a isso. Então, a gente tem as redes neutras, as operadoras regionais, a gente tem hoje operadoras, um modelo de oferta de espectro a mercado, que ainda está em evolução, mas já sinaliza muita coisa positiva, como a exploração industrial de radiofrequência, onde você tem aí alguns ajustes aí na mira da Anatel, que eu acho que vai facilitar um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, com a preocupação do lado de cá de entender o que é a eficiência desse espectro, a justificar uma oferta obrigatória a mercado para outros operadores poderem utilizar aquele espectro que está obsoleto ali, obsoleto entre aspas. Então, assim, eu acho que a Anatel e o Ministério está cada vez mais próximo do mercado. Eu acho que isso é extremamente interessante. E não somente falar assim, não, o mercado tem que resolver essa conta aqui. Acho que não dá mais para ter esse tipo de pensamento, que é bem um pensamento um pouco de serviço público. Eu acho que soluções orientadas a mercado são mais eficientes. Com certeza são mais eficientes. E o contrário? Como que você vê hoje, estando no setor privado, o setor privado contribuindo com políticas públicas, com as demandas que o Estado tem de resolver problemas da população, problemas reais? Eu acredito que isso vai acabar sendo uma consequência disso. Eu vou te dar um exemplo, que, por exemplo, o FUSH tem uma das vertentes de aplicação do FUSH que se chama de renúncia fiscal. Até um nome um pouco, talvez, tecnicamente incorreto. Ninguém não está havendo renúncia de tributo ali, é um investimento indireto ali, quando você deixa de pagar uma parte do seu tributo e faz um investimento forçado. Então, e é um investimento de VPL negativo. Então, nós estamos contribuindo. Então, por exemplo, uma das vertentes do FUSH é cobertura rural. Eu vou levar cobertura rural num assentamento, num lugar onde certamente eu não vou ter retorno nenhum, e, ao mesmo tempo, com uma sinalização positiva de que eu tive
vamos dizer assim, um pagamento de um boleto 25% mais baixo. Então, acredito que nessa mão dupla, né, de, olha, eu preciso disso, mas, de um outro lado, o operador privado fala assim, olha, mas para chegar lá eu preciso desse incentivo. Então, acredito que nessa conversa, nesse diálogo, a gente consegue atender as demandas do mercado, né? Então, por exemplo, e para fechar, né, a gente tem essa questão das pessoas que estão desconectadas, como a Bia falou muito bem aqui. Mas aí, quando você mesmo vai ver lá na pesquisa de domicílios, uma boa parte dessas pessoas que não estão conectadas é porque não tem interesse, vem a questão do letramento, que o Max está muito focado, vem porque eu não tenho dinheiro, porque eu não acho interessante, porque eu acho que é muito complexo. Então, assim, exatamente. E aí a gente tem que chegar, de alguma maneira, e falar assim, de que maneira que eu posso ajudar isso? De que maneira que eu posso fazer a inclusão digital dessas pessoas? Então, eu acho que existe um bom espaço para a gente se aproximar mais e nos comprometermos cada vez mais com as políticas públicas de governo, desde que haja essa linha de mão dupla. Eu acho que não cabe mais aquela de vai lá e acabou, universaliza, a bola está contigo. Eu acho que esse diálogo é super importante e eu acho que ele está em curso. Bom, gente, a gente já chegou, né? Já estouramos o nosso tempo aqui, então só quero fazer uma rodada final aqui com vocês, que fica já como uma última mensagem. A pergunta que eu faço comum a todo mundo e que vocês colocam em 30 segundos, se vocês forem generosos aqui com esse moderador que vos fala. O tema desse painel, né, são desafios presentes e futuros para as políticas de telecomunicações. Se vocês tivessem que recomendar uma coisa para ser endereçada urgentemente, qual seria? Começando contigo, Tiago. Insisto no que eu trouxe, uma governança centralizada e uma governança estratégica para a digitalização do país. Perfeito. Nossa, economizou 20 segundos, inclusive, no tempo que eu tinha te dado. Agradeço. Mário, você não pode usar os 20 segundos dele, tá? Não, nada, como eu falei antes, é um mecanismo que permite às grandes plataformas, ou seja, as plataformas com significativo poder de mercado, ou seja, ampliar esse conceito para as plataformas, de contribuir às redes. E no mercado dos dois lados, hoje, o investimento em rede é financiado só de um lado, do consumidor. No mundo de dados e na ambição de dados que a gente tem, isso aqui não é mais suficiente. É preciso que quem, por meio das redes, fatura trilhões, comece a contribuir no Brasil, mas no mundo inteiro. Arthur, bom, claro que você não vai dizer o que você acha que deveria ser prioridade, porque fica até esquisito o regulador falar uma coisa desse tipo, mas, assim, o que você acha que esse ano a gente consegue avançar? Olha, a gente vai buscar uma composição rápida, até na esteira do que a Adriana falou, uma composição rápida de todas essas questões que eu levantei, no sentido de viabilizar o mais rápido possível a relocação desse capital enorme, que está muito mal alocado, que está deixando o país mais pobre, que ele podia estar gerando riqueza em outras áreas, que é a telefonia fixa hoje, que já é um serviço em franca decadência. Então, eu diria que a gente vai buscar ao máximo uma solução rápida para tornar esse setor mais produtivo com essa saída. Perfeito. Max, agora assumindo aí essa missão de tocar a secretaria, com essas novas orientações políticas, essas novas diretrizes, onde é que vai estar o foco desse ano especificamente de vocês? Inclusão digital, Samuca, e aí o setor de telecomunicações, entendido as grandes prestadoras, os pequenos, o trabalho com a Anatel, a sociedade civil, a academia, nos trazer contribuições de como fazer esse processo da inclusão digital. E por que eu falo isso? Porque esses dias, só para exemplificar, chegamos lá na questão dos postes, né? A gente está quebrando o pau, né, na questão dos postes, já tem anos, né? E quando a gente fala de inclusão, às vezes é o poste que ninguém quer, mas tem o mesmo problema do poste urbano. Aí, se, por exemplo, não, mas será que seria possível a gente fazer essa separação? Vamos tratar aquele poste que ninguém quer de uma outra forma, para poder esticar a rede de fibra ótica e atender aquela localidade? Então, existe um grande conhecimento no setor, que a gente tem falado sempre com o setor para compartilhar com o Ministério, para a gente tomar ações aí para a inclusão digital. Obrigado.
Obrigado, Max. Adriana, você acho que também pontuou, né, o que seria prioridade, mas assim, pensando no presente, futuro, onde é que você acha, onde é que a Oi recomendaria que tivesse o foco aí das políticas e da ação regulatória esse ano? Bem, eu acho que tudo é um elo, realmente, né? A gente precisa urgentemente encerrar essas amarras do passado, que para a Oi é muito presente, e todo mundo sabe disso, para que a gente possa, de fato, contribuir para uma inclusão digital mais plena. Né? E se a gente conseguir voltar nossas energias e nossos recursos para essa finalidade, eu tenho certeza que a gente pode fazer muita coisa nesse setor. Virar essa página, portanto. Vitor. Eu vou um pouco na linha da Adriana aqui. Eu acho que a gente tem que dar um fim decente para a questão da concessão. E acho que um recado para a Anatel seria, trazendo a sardinha um pouco aqui para o nosso lado, aprimorar cada vez mais as assimetrias regulatórias. Acho que os regionais, os pequenos, precisam cada vez mais serem tratados como de acordo com a sua realidade. Acho que isso é o recado aí. Bia, você começou, você termina. Obrigada. Bom, acho que além da gente conseguir conceituar o que nós vamos entender como prioridade para a política pública de acesso significativo, porque é um debate, inclusive, que está acontecendo internacionalmente, o que a gente vai querer trazer aqui para a nossa realidade, para entender o que é possível, eu queria trazer 2 pontos muito rapidamente que não deu para a gente tratar hoje aqui ainda. Eu acho que um deles, Max mencionou muito rápido, é a questão da coordenação para evitar a duplicação dos esforços. Hoje a gente tem, só na área de conectividade da educação, a gente tem 5 programas diferentes. Então, entender... federais, exatamente. Então, entender como é que é possível coordenar isso em todas as instâncias, em todas as esferas, para a gente parar de duplicar esforços, para que a gente consiga, por exemplo, conectar os 6% das escolas que não estão públicas, que não estão conectadas ainda, mas resolver os 99% das escolas públicas que têm menos de 20 mega de conexão. Portanto, falar que a escola pública está conectada é dizer que a secretaria está conectada, e não que os alunos estão usando a internet pedagogicamente. Não, né? Pega nem TikTok lá, né? Não, pega o TikTok da secretária, né? Do administrativo, da secretaria, da diretora, talvez, da escola. Então, o PERT, acho que aponta os gargalos, mas acho que tem uma atualização a ser feita ali e garantir que esses esforços não sejam duplicados. E a outra questão é reforçar o pedido que a gente sempre faz de ampliação da capacidade fiscalizatória da Anatel. O próprio debate dos bens reversíveis, a Anatel já declarou que não tem a lista dos bens reversíveis de 1988. Então, a gente precisa entender quais os limites aí que estão colocados do ponto de vista da atuação da agência na estrutura que ela tem hoje, com as informações que ela tem hoje, mas reforçar essa capacidade fiscalizatória das contrapartidas e dos compromissos que estão estabelecidos nos diversos programas. Isso foi um alerta, inclusive, que o TCU fez para a equipe de transição, foi um dos alertas para a administração pública federal, feito recentemente nesse início de governo, e fica o nosso pleito aqui também, por sempre, ampliação da participação social e da transparência. Obrigada. Maravilha, obrigado, Bia. Eu agradeço, então, aos nossos participantes, peço uma salva de palmas para todos eles. A gente convida todos aqui para um almoço, que vai ser oferecido aqui no espaço da Finatec, não sei exatamente onde, mas as nossas assistentes vão orientar vocês, e às 14 horas em ponto a gente retorna. Muito obrigado, gente.